Vamos falar agora de pandemia, vacinação. Nós estamos em contato com a Raquel Stuck, que é infectologista, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, vamos começar falando a respeito da fala, do ministro Queiroga, na OMS, que ele disse que é possível vacinar todos em 2021, mas ele pediu para os países que tenham disponibilidade de vacinas, que deem ao Brasil, que possam repassar para o Brasil. Essa negociação já vem ocorrendo com os Estados Unidos, sem muito sucesso até agora. O fato é que o Brasil tem tido falhas na vacinação, que já está muito lenta, não é? Bom, nós temos falhas há um ano, 13 meses, na verdade, e a última delas é realmente na vacinação. Na medida que nós não providenciamos as vacinas quando deveríamos ter feito isso, e me refiro a oferta quase da Pfizer, o primeiro contato da Pfizer no ano passado, e isso se repetiu ao longo dos últimos 6 meses com a deficiência ou a lentidão ou a hesitação ou a irresponsabilidade na decisão de compra de vacinas. Nós poderíamos vacinar toda a população neste semestre se nós tivéssemos tido atitudes mais responsáveis na aquisição das vacinas, E agora tem uma concorrência muito maior na aquisição, inclusive porque a gente tem países que enfrentam novas ondas muito pesadas, é o caso da Índia. Isso acaba comprometendo, inclusive, fornecimento de insumos para vacinas produzidas aqui no Brasil. Aconteceu também com a China, e tem essa questão de não se conseguir aplicar para muitos brasileiros a segunda dose, né? Não, pois é. Primeiro, essa questão da Índia, quer dizer, se o ministro pediu hoje, para todos enviarem vacinas para o Brasil, se nós formos olhar friamente, a Índia necessitaria mais do que o Brasil neste momento agora, a urgência na Índia é maior. E podemos sim também ter dificuldade de envio de novos insumos ou até de vacinas, porque a Índia é uma das maiores produtoras de vacina. E o que nós temos... desculpa, Denise, me perdi do seu comentário que eu queria fazer, complementar o que você falou agora depois da Índia. Não, que estão faltando doses para a segunda dose. Pois é, este foi mais um erro, Denise? Eu me lembro que na ocasião, quando surgiu essa recomendação do Ministério da Saúde, usem todas as doses, eu lembro que em algum momento eu até comparei com o que nós fizemos aqui no nosso serviço, quer dizer, nós recebemos 2.000 doses, nós vacinamos 1.000 pessoas para garantir a segunda dose, porque se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria uma segunda dose. E era muito previsível que isso aconteceria, Então foi de uma irresponsabilidade, uma falta de conhecimento mínimo de logística, até de vacina, quase que primário esse conhecimento. Quer dizer, se eu não tenho a garantia de ter uma nova remessa do mesmo quantitativo em 28 dias, eu não posso usar todas as doses para vacinar. E agora você fica com essa, as pessoas esperando para serem vacinadas, isso traz mais insegurança e com certeza compromete até a adesão das pessoas à vacinação. E nessa questão da logística a gente teve várias falhas, inclusive agora que de repente surgiu um depósito, uma reserva que tinha no Ministério da Saúde, com um atraso já sendo registrado em várias cidades que interromperam inclusive a vacinação, e de repente apareceu essa reserva do Ministério da Saúde. Pois é, como que você explica, são coisas inconcebíveis que às vezes eu acho que a ignorância seria melhor, porque o país precisando de vacinar numa velocidade que ele sabe fazer, nós temos profissionais que sabem fazer isso, nós temos equipes prontas para vacinar, os locais sem vacinação, a pandemia, ontem essa triste marca que nós alcançamos de 400 mil óbitos, que muitos deles, com certeza, a maior parte poderia ter sido evitada, e de repente surge uma vacina escondida, Então é inconcebível, assim, não tem nem palavras. Acho que talvez a ignorância fosse, a gente ia sofrer menos se a gente não soubesse de determinadas coisas, mas nós temos que saber, porque nós temos que tentar evitar ou até punir, acho que a CPI está aí para isso, os responsáveis por essas atitudes criminosas. E chegaram aí 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, o primeiro lote, um cronograma aí bastante estendido da negociação com a Pfizer, que veio muito atrasada. 1 milhão faz pouca diferença, não é?
Nesse atual cenário faz pouco, e até porque nós vacinaremos 500 mil pessoas, né? Agora, porque a gente vai aguardar a segunda dose para todos aqueles que forem contemplados com essa primeira remessa. Então, é bom que venha, mas é uma gotinha no oceano, se a gente pensar no tanto que a gente precisa e tem de pessoas que devem ser vacinadas ainda. Agora, doutora Raquel, a gente não gosta nem de pensar nessa possibilidade, mas alguns infectologistas falam que o Brasil ainda pode viver uma terceira onda. A gente tendo a vacinação em andamento, a senhora acha que isso é possível? Se nós continuarmos, Denise, neste ritmo que nós estamos, né, com essa vacinação que, né, raramente ultrapassa 1 milhão de doses ao dia, nós provavelmente teremos sim daqui 4, 6 semanas uma terceira onda, né? E com um agravante, nós podemos ter uma terceira onda com uma nova variante que a gente não sabe qual vai ser o comportamento dela, se vai se transmitir ainda mais fácil, se eventualmente ela vai ser mais agressiva em termos de produzir uma doença mais grave num intervalo de tempo menor, ou se eventualmente também, e até as 3 situações podem acontecer numa mesma variante, se ela vai deixar as nossas vacinas menos eficazes. Então, nós precisamos, né, nós temos urgência na vacinação e nós precisamos também, né, nós temos urgência no compromisso de todos, né, em usar máscara sempre, manter o distanciamento social, higienizar as mãos, isso por parte da população e por parte dos gestores, né, de promoverem ou pelo menos, né, garantirem no mínimo um transporte público onde as pessoas não se aglomerem, uma vez que elas já estão saindo na sua maior parte para trabalhar. Agora, doutora Raquel, o ministro Queiroga falou da possibilidade também de o Brasil começar a ter uma estratégia em relação à testagem, que é uma coisa que falhou também desde o começo. Seria um novo tipo de testagem. A senhora acha que isso é possível? Bom, nós sabemos também nesses 15 meses, né, da pandemia, se a gente contar 15, 16 meses de dezembro de 2019, que quem mais testou foi quem, normalmente quem mais testou foi aquelas que isolaram mais as pessoas aí porque fizeram o diagnóstico e tiveram mais sucesso no controle da pandemia. Então, testar é importantíssimo, mas eu tenho que testar com o teste certo, né, então não é aquela porcaria que foi comprada que não serve para nada, né, de teste rápido de ponta de dedo de sangue. Então, ou eu faço RT-PCR, ou agora ele está dizendo da pesquisa de antígeno, mas pesquisa de antígeno ela só é útil para quem tem sintomas, então para rastreio dos contatos, que é extremamente importante. Este exame não é útil e eu tenho que ter um resultado rápido também para poder ter as atitudes, né, ou as condutas referentes ao isolamento, à procura de novos contatos e poder cercar todas as pessoas que possam estar transmitindo o vírus. Então, antes tarde do que nunca é um ditado que ainda é válido, é bom que tenhamos, mas a gente tem que ter todas essas condições. Agora, para a pessoa que quer fazer o teste porque ela tem sintomas, pode ser recomendável mais o de antígeno? O de antígeno ele tem um resultado muito semelhante para as pessoas que têm sintomas ao RT-PCR. Então pode ser feito, até para quem tem que pagar, ele tem um custo mais baixo que RT-PCR e o resultado é bem comparável ao exame do RT-PCR sim, mas só para quem tem sintoma. Para quem não tem sintoma, que até, né, às vezes é usado como passaporte para visitar famílias, para reuniões ou festas, ele não tem praticamente nenhuma utilidade. PCR seria melhor? PCR daí sim é o melhor, lembrando que ele tem um falso negativo, né, Denise? Então, ele é o melhor, mas ele não é 100%. O falso negativo seria pelo prazo que ele é feito? Normalmente, se você colhe num período né, antes da pessoa, né, muito próximo da pessoa ter tido contato, por exemplo, com o coronavírus, normalmente a gente orienta que quem teve contato deve esperar uns 5 dias para colher o exame, se não tem sintoma. Se eu colho antes disso, eu posso perder, né, vai ter uma quantidade muito pequena de vírus, vamos supor, que se multiplicando, né, na secreção respiratória, e uma quantidade insuficiente para o exame daí conseguir
encontrar o vírus, né? Então, esse é um dos motivos de ser negativo. Outro motivo, eventualmente, é uma falha na coleta, né? Então, se a gente não colhe direitinho, eu costumo, né, falar que, a gente brinca que, se a hora que você vai colher o RT-PCR, mesmo antígeno, se não sair uma gota de lágrima, né, porque ele é incômodo, né, parece que vai furar, que vai chegar no cérebro até o swab, o cotonete, ele não foi bem colhido. Então, erros na técnica também podem acontecer eventualmente e ser responsável por um falso negativo. É terrível esse exame. Eu fiz hoje exatamente só para acompanhamento e ele é péssimo e eu chorei. Então foi bem colhido. Ó. Se o seu resultado vier negativo, é negativo. Dá certo. E para fecharmos, a previsão do Ministério da Saúde é de 34,5 milhões de doses da vacina neste mês de maio, agora que vai começar. Fiocruz, 21 milhões e meio, Butantan, Coronavac, 5,6 milhões, Covax, AstraZeneca, 4 milhões, Covax, Pfizer, 842,4 milhões, Pfizer BioNTech, 2,5 milhões. A senhora acha que está sendo superestimado novamente? Infelizmente, com as notícias que a gente recebe do Ministério da Saúde, a gente sempre fica muito esperando 24 horas depois, porque sempre tem um acerto, um ajuste da fala, dizendo que não era bem aquilo, que houve um problema, que não vamos receber, né? Então, nós temos que contar que dessas várias vacinas, né, algumas delas, como as que são da Coronavac e da Pfizer, o quantitativo a gente divide por 2, o número de pessoas que serão inicialmente vacinadas, porque o prazo da segunda dose é muito curtinho, e já se a gente receber da Janssen é uma dose só, isso é ótimo. A AstraZeneca a gente pode vacinar o quantitativo de doses, o mesmo quantitativo de pessoas, mas eu prefiro aguardar que essas doses cheguem para a gente realmente poder ter certeza do que vai poder ser feito. É isso, nós ouvimos a doutora Raquel Stuck, que é infectologista, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan, suas informações. Bom final de semana. Obrigada para todos vocês também.